Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Boa noite. Bom, espero que vocês consigam voltar, né, para nossa live. Estamos começando agora uma live sobre violência doméstica. Não vou mandar aviãozinho para ninguém, para ver se a gente consegue ter estabilidade nessa conexão. Troquei de celular, troquei de local. Gente, agora tem que ir, tá? Agora tem que ir. Eu vou aguardar, né, a Sara e a Raquel entrarem na live para que a gente comece a conversar um pouquinho sobre violência doméstica, se há recuperação, se há reabilitação e como foi esse estudo que a Raquel fez sobre a recuperação ou reabilitação de pessoas que praticaram violência doméstica. Então, o tema hoje é um pouco diferente, tá? É mais sobre a prática da violência doméstica e de como essas pessoas, depois de um tratamento, elas apareceram, né? Como para elas foi diferente a questão do tratamento. Deixa eu aguardar aqui. A Raquel agora entrou. Vou só... Vocês me chamem aí, me peçam autorização para entrar na live, que eu vou tentar só acionar. Olha, disse que foi enviado aqui, ó. Aceitou. Deixa eu ver. Aceitei de novo. Ai, amei, gente! Deu certo. Ai, deu certo. Feliz, feliz, Raquel. Muito obrigada por É, participar. Raquel, gente, imagina. também vai escrever um pouquinho sobre o tema de violência doméstica e reabilitação, né? Vamos dizer assim, colocar essa palavra, na revista Brasil Alpino na próxima edição, tá em setembro. Deixa eu ver se a Sara também. Sara, chama aí, por favor, porque eu tô até com medo de apertar em algum botão aqui e sair a live. Oi, Anizinha tá dando oi. Muito, muito feliz por todos que estão voltando, né? Porque a gente já tentou algumas vezes, mas felizmente agora deu certo. E se vocês puderem chamar os amigos, mandar coraçãozinho, vai facilitar para que a live possa se espalhar para mais pessoas. No momento eu tô aqui aguardando a Sara, não pediu ainda para entrar. Mudei de celular, mudei de... Aqui, a Sara aqui pediu para entrar agora. Passar aqui, deixa eu ver. É Sara Lima, então deixa eu mandar para ela esse aqui, porque tinham dois perfis dela. E vocês mandem aí coraçõezinhos e aviãozinhos, ok? Por mim, porque eu não vou... Mexer. Eu não vou mexer, eu vou ficar quietinha. Oi, Sara. Olá. Oi, Oi. boa noite meninas, tudo Boa bem? noite. Esperando aí Tudo. seu filtro. Vamos deixar você colocar o seu filtro. Claro, peraí, que Né? agora vou lá, Já o meu acostumamos preferido. aqui. Gente, agora eu já sei que vou ter que fazer nesse celular aqui. E esse celular é a versão mais antiga, esse celular é o mais novo. E tá dando problema, infelizmente. É, Então, agora que estamos todos aqui, muito obrigada, Raquel, por eu que participar com agradeço. a gente, por esperar, por ter essa paciência que você Imagina. teve. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a revista, mas com certeza muito mais sobre o tema reabilitação Claro. após violência doméstica. Conta pra gente um pouquinho de quem é você, primeiro se apresenta pra gente. Uhum. Então tá. Então, assim, boa noite, boa tarde para quem está no Brasil, né? Eu sou a Raquel. Primeiramente, muito obrigada, Sara e Emanuele, né, por me aceitarem na revista, né? Vocês estão sendo muito receptivas comigo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, né, de Isso, poder. um assunto desse sempre integra, né? Então, né, para eu poder, né, escrever, falar um pouco, né, do meu trabalho, né, da minha paixão, que é o meu trabalho, né, então é com muito prazer que eu estou fazendo esse trabalho para vocês. Né? Feliz. E você, com quem você trabalha? Se apresenta um pouco do teu Sim, trabalho, eu da carreira, sou, então, psicologia. eu sou Raquel, sou psicóloga, sou formada há 20 anos e estou aqui na Alemanha há 3 anos.
Atualmente eu sou psicóloga online, né? Trabalho mais com a psicoterapia online, né? Direcionada para brasileiros imigrantes, né? E brasileiros imigrantes têm, né? Quando eu tenho, também estou com pacientes no Brasil, tudo, né? Mas agora essa vida online nos deu essa oportunidade, né? Da gente poder trabalhar dessa maneira, né? E tenho experiência com violência doméstica, no entanto, fiz, né, a minha dissertação de mestrado nisso, né? É, atuei muito com a população em situação de vulnerabilidade social, trabalhei em ONGs, né? E num certo momento da minha carreira, eu resolvi transformar isso em pesquisa, né? Porque é tanto relato, é tanta história que a gente escuta, que eu falei assim, agora, né, vou fazer um mestrado, eu acho que eu vou direcionar para isso, né? Eu gosto bastante de estudar, né? Então, me enveredei por esse caminho, mas continuo trabalhando também, né, atuando como clínica. E é isso, estou na Alemanha agora há 3 anos. Ah, que bom. Então, como é que é trabalhar com, assim, fazer essa pesquisa, né? Como foi para você fazer essa pesquisa? O que você descobriu durante a pesquisa, né? Você fez essa pesquisa, então, como tese do seu mestrado, é isso? Isso, como dissertação do meu mestrado. Então, vou falar como começou a ideia, né? Eu trabalhei durante 7 anos atendendo mulheres em situação de violência doméstica lá no Brasil, de 2003 até 2010, né? Trabalhava no SOS Mulher, né, que chama SOS Mulher e Família, né? Fazia atendimento, uma equipe multidisciplinar, advogado, assistente social, tal. E só que chegava num ponto, né, que o olhar da gente era só para a mulher, né? Era só para mulher. E aí eu comecei a me questionar sobre a efetividade do trabalho. Eu falei assim, porque assim, eu lá fazia atendimento psicológico, eu falava assim, né, tá, mas a gente só olha para um lado, né? Claro, nada justifica uma situação de violência, mas existe uma família que está adoecida, né? Existe. E a outra parte, né? Pessoas Comecei a me adoecidas. questionar. É verdade. E aí eu encontrei uma amiga da faculdade na rua, lá na cidade onde eu morava, lá. Ela falou assim, nossa, Raquel, você está trabalhando com isso, bacana. E você sabia que existem grupos de homens, autores de agressão, tal, né? Eu falei, gente, me acendeu uma luz, né? Porque assim, para a gente sair daquele viés do processo de vitimização, né? A gente fica só olhando a mulher, né? Que não justifica, né, a agressão, mas, né, eu falei assim, nossa, que bacana. Mas aí acabei parando o meu trabalho lá e passado um tempo um canal na TV eu estava vendo um documentário desses grupos também, né? E aí eu falei, quer saber, agora eu vou estudar isso, né? E comecei a minha pesquisa, comecei a visitar grupos de ressocialização, né? E por aí, e descobri um monte de coisa. Descobri um monte de coisa. Então, conta assim pra gente, qual foi a descoberta? Gente, para quem está entrando agora, a gente está falando sobre o tema violência doméstica e reabilitação, né, de homens, no geral, acredito que sejam homens, que praticam a violência, que praticaram a violência doméstica. Qual foi para você a surpresa maior assim, dentro da pesquisa? Né? Tá, então primeiro só vou corrigir você, mas você não está errado no sentido porque eu não te expliquei, tá? Não vamos usar a palavra reabilitação, assim, os grupos psicoeducativos, pronto, pode ser reabilitação, né? Mas o grupo psicoeducativo, que é um grupo que os homens vão lá. Então, assim, o que acontece? No Brasil já está acontecendo, já tem uns 15 anos isso, só que agora que está ganhando mais força, mas não acontece em todos os lugares, em todas as comarcas, né? São grupos que, assim, a mulher, vamos começar do começo, né? Claro. A mulher é agredida, vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, dá andamento, tem umas que não dão andamento, né? Tal, e aí chega lá no juiz, aí dependendo do ato, né? O juiz fala assim, é obrigatório o seu comparecimento nos grupos socioeducativos, tá? Então, depende do lugar. Até então, tinha 41 lugares que aconteciam isso. Então, você vê que ainda é pouco. Mas vamos pensar que vai crescer. E aí, né, o juiz falava assim, é obrigatório o seu comparecimento lá. E esses homens iam, né?
Então, o que que é? Eles tinham que frequentar, cada grupo tem uma metodologia, mas em média são 15 encontros, são encontros semanais de 2 horas, tá? E o juiz encaminha para esses grupos homens que ele vê que é capaz de participar de um grupo. Então, vamos supor, um homem que matou uma mulher à facada não vai para o grupo, né? Tá? Ele vai Graças a Deus, preso, né? né? Que, claro, um psicopata, um sociopata não vai para esse grupo, tá? Então, a gente tem também... Então, assim, na verdade, depois eu fui descobrindo com a pesquisa, homens com penas de até 2 anos, né? Até 2 anos entram nesse grupo, né? E eu vi um psicólogo me falando que, assim, na justiça brasileira, né, apenados com até 2 anos, parece que não vão para a prisão necessariamente. Mas o juiz, né, fala, vai lá, é obrigatório. E aí, eles iam, chegavam lá, ficavam, né, 15 encontros, esses grupos são mediados por psicólogo, assistente social, sempre por 2 profissionais, né? E aí tá, o que que começava a acontecer, né? Na vida começava meio que uma transformação na vida desses homens, né? Muitos, né, daqueles grupos até então nunca tinham parado para pensar no que eles estavam fazendo. Sabe que é um modelo de repetição? Meu avô batia no meu pai, batia na minha avó. Aí meu pai casou, eu vi minha mãe apanhando, e aí eu apanhava do meu pai, e assim, não tinha conversa. Era, vamos lá. Era E aí natural. eu só sabia me relacionar assim, né? Então, assim, nunca eles pararam para pensar, né? Estou falando de forma bem grotesca, assim, mas assim, de forma mais refinada, nunca na vida desses homens houve um espaço psicológico para eles repensarem nessas questões pessoais, né? Então, e o grupo despertou isso neles. Só que não foi uma coisa mágica, assim, bonita. Nossa, eles chegaram lá e aí eles descobriram. Não. Eles chegam muito bravos, eles chegam enfurecidos, né? Por que que eu tô aqui? Mas assim, só ouviram a minha mulher e eu, né? Eles chegam assim, né? Bravos mesmo, né? Só que aí vai passando 1, 2, 3 encontros, o próprio grupo, os próprios homens vão se, sabe, ele vai baixando as defesas, passou uns 4, vai baixando as defesas, aí ele começa a escutar o colega, aí vai escutando o outro, né? E assim vai, né? E aí ele começa a repensar a questão da violência na vida deles, né? Assim, o ato de violência, porque eles acham que chamar a mulher, você é horrorosa, você tá uma gorda. Ah, o que que é? Mal. Isso é violência, Claro. né? Então, assim, aí eles começam a repensar isso, né? Então, essa é a grande questão, né? E quando eu falo para você assim, grande questão, né? Eu acho que é o caminho, né? Mas quando eu falo isso para você, na verdade, eu fiz um trabalho com os psicólogos que atuam nesses grupos, não com os homens, porque por ser mulher e tinha que ter comitê de ética, tinha um monte de coisa, eu não tinha tempo hábil para isso. Mas eu fui chata, eu ficava indo, queria saber como pesquisadora, né? E eu lembro que eu comecei a participar dos cafés. Eu podia ficar no café, então eu ficava. Tinha um intervalo do grupo, né? Aí tinha um homem que virou para mim e falou assim, né? Gostava de conversar, ó, doutora, ele chama a gente de doutora, né? Aqui, ó, doutora, eu aprendi a usar isso aqui, ó, a cabeça, aprendi a pensar. Ele falava assim para mim, porque antes era tudo na porrada. Agora, né, briga no trânsito, tudo eu queria partir para porrada. Agora eu aprendi a conversar, né? Então, gente, olha que riqueza de trabalho. É para a vida, né? Não é só para o relacionamento pessoal com a família, mas também com os outros, né? Porque uma pessoa brava, ela é brava o tempo todo, né? Ela tem esse Sim, comportamento constante. sim. Realmente é muito. Então, nesse sentido, né, é uma questão de psicoeducativa que a gente chama, né? Mas, claro, tem pessoas e pessoas, tá? Tem pessoas que podem sair de lá também sem essa ampliação de consciência. Mas, né, eu gosto, né, eu vou ver a metade do copo cheio, né? Então, Sara, você tem alguma pergunta? Deixa eu já te deixar. Não, eu achei interessante que a Raquel pontuou, né, justamente. Então, nesse estudo que você fez, que você acompanhou, no caso, os homens que são acompanhados, né, que é feito esse acompanhamento, esse tratamento, né, com eles voltam a manter uma relação com a família, as mulheres
digamos assim, dão o perdão, a família aceita, que realmente qual é o progresso dessa experiência? Eles voltam a serem sociais, a não baterem mais nas mulheres e a ter um convívio familiar novamente no matrimônio? Então, aí, né, vamos olhar de várias formas. Em termos de pesquisas, né, teve um grupo que eu estava pesquisando lá, eles queriam ver esses homens depois de 1 ano, depois de 2 anos, né, depois de 3 anos, para ver se tinha reincidência, né? Então, eles estavam ainda no processo de pesquisa, tá? Então, isso não tem como eu responder para você de forma pronta. Outra coisa, a maioria lá, eu não tenho números, né? Não trabalhei com esses números, mas a maioria já tinha rompido a relação com a mulher, tal, eles, né? Mas aí eu acho que mas assim, tudo indica que nos relacionamentos subsequentes, né? A probabilidade de ter uma incidência é baixa. Então, o trabalho é um trabalho que plantou uma sementinha, digamos assim. Sim, foi um tema novo a ser abordado, no caso, que era, como você mencionou no início da live, era sempre tratado o lado da mulher, né? E aí, a partir Sim. desse estudo de casos, começou a ser tratado o lado do agressor, no caso do homem, por qual razão, o que motivou, né? E o que Sim. deu Restaurar e ajustar um pouco, né, do sentimento, do emocional dessa pessoa também, para ver se ela volta para a sociedade um pouco menos brava, né? Então, mas esse homem, assim, ele já estava na sociedade, ele não fica recluso, então é feita uma triagem para o homem que vai para o grupo, tá? Então, assim, são homens passíveis de recuperação, digamos assim, os homens que já estão em sociedade. Agora, aqueles que cometeram delitos, né, terríveis, aí não, né? E tem comorbidades também, tem pessoas que têm o transtorno bipolar, né? Porque daí eu já penso meu raciocínio clínico, né? Uma pessoa que tem uma patologia mental, um transtorno bipolar, tudo, ela não vai se controlar, né? A questão da agressividade fica acentuada, o que não justifica, né? Tem que ser tratada aí a doença, né? Claro, com certeza. E tem outros, né? Outros tipos, porque tem pessoas que elas têm vários. O bipolar, eu acho que é aquele que parece até que tá tranquilo, mas quando tem uma crise, é isso. Sim, Aí ele fica sim, muito mais agitado, nervoso, fica. pode ser violento. E E quais É, outros transtornos também podem entrar, né? Assim, em transtornos que podem levar a pessoa até a voltar a fazer. No caso, ela pode até é, participar de vou dizer, de uma educação psicoeducativa. É tipo assim, é o termo mais novo na psicologia agora. A ok. psicologia, eu adoro falar isso, porque eu acho que fala tudo, a psicoeducação, Sim. né? Então, se a pessoa participou de uma psicoeducação e tem um tipo de transtorno psicológico, quais são os tipos de transtorno que a pessoa pode ter, né? Que gera violência, por exemplo? Tá, vamos dessa pergunta, né? Primeiro, quais os tipos de transtornos que podem gerar violência, né? Eu dei um exemplo, né? O transtorno bipolar de humor, né? Que hoje é muito frequente, né? Eu estava até estudando, já tem 3 níveis de transtornos bipolar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que eu nem sei explicar, não vou falar aqui, mas assim, a pessoa, assim, a gente tem que olhar que a pessoa é bacana, é uma pessoa legal, mas num determinado momento ela vira, né? E aí, vamos supor, e aí né, se acentua uma agressividade, né? Então o uso de bebida, né? O uso de bebida, o uso de drogas, né? Então, assim, são transtornos. Até uma pessoa depressiva, às vezes ela pode também ter como sintoma a agressividade, a irritabilidade. Então, tem isso. E aí tem que ser tratado o quê? Tem que ser tratado a pessoa, né? Sim. Então, por isso é importante olhar a outra parte, esse homem. Porque quando fica só na punição, punição. Mas não se olhou o todo, né? Olhou só uma parte, né? E se não existe nenhum tipo de vou colocar reabilitação, mas se não existe nenhum tipo de reeducação, vamos colocar assim. Eu Sim, acho que sim. ele pode até ser punido, mas ele não entende por que ele está fazendo aquilo, ele faz naturalmente e ele não tem nenhuma possibilidade de se reconectar com uma coisa positiva, né? Ele vai estar sempre fazendo novamente a mesma coisa, né? Repetindo o trauma que ele viveu e colocando em outras pessoas também, traumatizando outras pessoas também, né?
dentro da... Então, e eu até pensei assim, né? Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu pensei assim, falei assim, porque esse homem que é agressivo, ele não é agressivo 24 horas por Ah, dia, não. né? Normalmente não. Ele tem, tá? Não estou justificando aqui também, gente, agressão, mas ele tem um lado legal dele. É bom pai, né? Tem os momentos bons com a mulher, né? Quando eu fui, quando eu saí né, a gente lê todo o material, mas quando eu comecei a participar dos cafés que eu ia, uns homens tudo educado, eu ficava olhando assim, né? Eu até como pesquisadora e mulher, né? Eu olhava assim, eu falava assim, nossa, ele tá aqui, né? Me falando boa noite, a senhora, e tá, né? Então, não tá escrito na testa, né? Assim, homens de todos os níveis socioeconômicos, né? Que você imagina. Tinha o médico, tinha o pedreiro, tinha o que tinha uma loja, o comerciante, né? Então, Não, eu sei porque, né, vivenciei. Meu pai, ele fazia bastante, então eu precisei fazer bastante tratamento psicológico para me recuperar do trauma, vamos colocar assim, e não repetir, né, porque a gente acaba, quando não se recupera, a gente acaba repetindo o padrão. Então, no meu seria de ser vítima, então eu graças a Deus, trabalhei bastante isso. E meu pai era uma pessoa maravilhosa. E é por isso que as mulheres normalmente ficam com os homens. Porque dentro é tudo bom. Meu pai era muito legal, meu pai era uma pessoa culta, ele gostava de apresentar coisas pra gente como filmes, ele nos ensinava muitas coisas. Mas quando ele estava no momento dele de crise, no momento dele de bebedeira, enfim, era extremamente violento. Então, quando minha mãe pensava na separação, ele estava lá, levando flores, era educado, era amoroso, era carinhoso. Então, eu sei que realmente, no geral, para que a mulher fique ali também, se você for violento o tempo todo, a mulher já entende logo, nossa, essa pessoa não vai mudar. Só que o que acontece é que o ciclo ali acaba se recuperando, né, voltando o mesmo ciclo, e a gente conversou um pouquinho também com uma psicóloga aqui, a Thalita Widman, que é psicóloga aqui no Cantão, né, de Zurique, que ela faz um aconselhamento, Beratum, para mulheres vítimas de violência aqui. A gente conversou um pouquinho com ela também sobre a violência e ela falou também sobre o ciclo da violência, né? Que é exatamente isso. Tudo bem, tudo bom, daí a agressão, tudo bem, tudo bom. Aí a agressão de novo. E por isso as mulheres elas acabam muitas vezes demorando muito para fazer uma denúncia, né? Ou depois que fazem a denúncia, por eles serem educados, como um médico, por exemplo, né? Você não acredita, ele fala que vai ficar tudo bem, que vai parar, e você, é uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, ele vai conseguir sair disso. Mas acaba que se realmente ele não tiver nenhum tipo de tratamento, não tem como, né, modificar. Então, acho que é muito bacana esse estudo que foi feito sobre essa recuperação, né, de homens. sim, né, e como ele disse, né, aquele, né, que falou, doutora, que eu aprendi a pensar, né? Eu achei bem assim, porque assim, e às vezes é mínimo isso pra gente, né? Assim, pra gente é o elementar, é saber conversar, comunicação não violenta, né? Nunca, a pessoa viveu 40 anos e nunca ela parou para ter essa oportunidade na vida. Então, de falar o que ela está sentindo, né? Então, eu acho que comunicação, informação é muito importante, né? E que nem você falou, você fala do ciclo da violência, né? Mas então, fica esse ciclo, por quê? Né? Porque não se trata a outra parte também. Então, essa era a minha indagação quando eu trabalhava no SOS Mulher. Tá, a gente está aqui atendendo as mulheres, processo de vitimização, e daí? E você né, deu essa liberdade de expor sua Claro. situação pessoal. A violência, ela é multifatorial, ou seja, a violência, ela geralmente, uma cena de violência atinge todo mundo que está em volta. Todo Por isso que todos mundo. Então, nós temos assim, que nos tratar. todos todos os seus irmãos foram acometidos. Você, não sei se você tem irmão, mas quem assistiu à violência, a gente fala violência testemunhal. Quem testemunha a cena de violência é acometido, né? Quem só isso repercute no rendimento escolar da criança. A mãe vai começar a ter problemas de saúde, vai começar a ter absenteísmo no trabalho. Então, assim, envolve toda uma rede. Você pensar, violência é questão de saúde pública, Com né? certeza, com certeza. Minha mãe teve duas isquemias na época.
Então era pra gente muito forte. Então quando aconteceu, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu gosto de proteger todo mundo, os fracos e os oprimidos, eu sou. E eu Que sempre me bom. coloquei muito na frente da minha mãe. Então quando a violência foi pra mim, minha mãe nunca denunciou meu pai. Quando a violência foi comigo, porque eu me colocava na frente, aí eu me tomei, né? Tomei a posição de denunciar. E foi fazendo a denúncia que, para mim, com 14 anos, era uma coisa que ninguém achou bom, o pessoal da família achou absurdo, que era meu pai, mas se ele me bateu, era natural, né? Era uma coisa de criação também, porque a gente também cresce achando que é natural apanhar. Claro, se você fez alguma coisa, de repente, até que pode ser, não sei, né? Depende da criação, depende do que é, e depende da forma com que você tá batendo na pessoa, né? Se você quase mata, já é um pouquinho a mais. E aí eu fui fazer essa denúncia e minha mãe não continuou, né? Ela levou o processo um pouco à frente, mas ela não finalizou o processo. Mas para mim foi bom porque eu tive primeiro acesso ao psicólogo. Então, nesse Olha, acesso foi o que mudou completamente a minha vida, porque eu tive um desempenho que não era bom, porque eu não conseguia me concentrar. E a partir desse momento com o psicólogo, foram duas conversas assim iniciais que foi para mim divisor de águas. Meu rendimento mudou, eu comecei a ter outro foco. Eu falei, não, agora eu quero uma coisa para mim, eu sei o que eu quero, vou ter direção. Então, eu acho que, por isso que eu gosto muito de conversar com psicólogos, porque eu acho que se mudou a minha vida, muda de todo mundo, né? Acho que quando a gente passa por situações assim de trauma, é muito importante a gente estar trabalhando. E o meu pai já faleceu. Mas eu gostaria muito se ele pudesse participar de um grupo desse, sabe? Porque ele também sofreu os traumas dele, é como você falou, né? Uma pessoa que ela é violenta, ela não aprendeu isso do nada, ela também vivenciou a violência em casa, né? Então, acho que é muito importante também, se a gente pode, eu não sei como é que é aqui na Suíça, porque realmente a gente está vivendo numa outra realidade, mas eu sim, acredito que existe também, porque tem grupos já. tem grupos ali na... Como é que é Aqui na na Alemanha? Europa. Isso, como é que é na Alemanha? Eu só vi alguns artigos, né, falando que tem estudos aqui na Europa, já tem grupos também, né? Chegando aqui eu não fui a fundo nisso, Sim. mas que existe, existe. Ah, perfeito. Sara, É, você eu falou, tô né? dando uma olhadinha aqui nos comentários, né? Sim, Então, tá assim, acompanhando para saber o que o público com está certeza. tendo Fala. Eu tô como olhando. retorno da live. E então, justamente, apareceu um comentário aqui que fala da parte financeira do agressor, né? No caso. No caso, quais seriam os fatores propulsores da agressão, os mais corriqueiros na vida cotidiana, justamente para fazer um paralelo com esse comentário que teve aqui? Quais os fatores? Propulsores para agressão. É, Ai, fiquei, baseado na pesquisa. baseado na pesquisa, né? Eu acho que é a intolerância, né? O homem ele tá numa situação, sei lá, sofrendo pressão no emprego, né? Então eu acho que tudo que está lá fora acaba desembocando em casa, né? Então, mas assim, quando você fala quais os fatores propulsores, eu acho que eu vejo muito como questões intrínsecas, né? A criação desses homens, esses valores Cultural. sexistas, o trauma que eles vivenciaram, eles não aprenderam a parar para pensar nos problemas, a falar sobre problemas. Eu acho que falar é psicoeducativo. Né? Eu tenho uma filha de 10 anos, né? Não é que é filha de psicólogo, né? Mas assim, como que é importante estimular ela a falar das coisas que desde criança, né? Fiquei chateada com fulano e não sei o que, não sei o que. Você fez terapia, né, Emanuele? Daí a pergunta clássica, como que você se sente? Né? Não é só que... Mas você tem que falar, né? Você tem que dissolver aquela pedra, né, que está aí Isso é dentro, fácil, né? tá? Eu não parei, não, que eu acho que é uma coisa. É ótimo, terapia para a vida toda, para todo mundo, né? Então assim, eu vejo, sabe, o Sara, mais como tem as questões de fora, situações gatilhos, Uhum. tá? Que vida econômica, né? Como citam aí, mas eu acho que são as questões de criação, questões internas, né? É, eu vejo por esse viés, assim, que eles nunca pararam para regular as emoções, sabe? Eles não aprenderam. A gente tem que, desde criança, a gente tem que aprender, tem que ensinar as crianças a regular as emoções. O que é regular? Não é ficar, né? Você não pode dizer, não, mas vamos falar, o que está acontecendo? Né? Quer chorar, chora, né?
certeza. E eu acho que para o homem também, eu acho que, como você falou, valores sexistas, normalmente o homem ele tem muita dificuldade para chorar. A gente, quando tá com dor ou sentimento ruim, a gente logo chora, bota para fora, resolve e acabou. Mas eu acho que a questão de guardar também vai gerar um gatilho em algum momento, né? Você tá com Sim, muita chateação, você tá cheio de problema financeiro, enfim, e outros, né? E aí chega uma situação que, ou seja, pode ser por bebida, pode ser por um fator dele mesmo, né, de personalidade, que simplesmente ele pega todo aquele trauma que ele já está guardando de muito tempo e resolve explodir naquele momento, e claro, agredindo as pessoas que estão em volta, a esposa e outros, né? Então, eu acredito que assim, o ideal seria a gente poder até dar um grupo para quem está assistindo, mandar os maridos ou ex-maridos. Olha, querido, quero ter uma relação boa com você, a gente tem um filho junto. Vai sim. procurar o grupo. Gente, eu vou pesquisar. Depois da live, eu vou pesquisar e vou procurar um link para você. Agora todo mundo vai Agora todo mundo vai querer saber. Mas não é uma ideia, não é uma ideia, eu acho assim, que nem eu falo, a gente fica encantada como pesquisador, mas é um projeto de vanguarda, né? Porque, entendeu? Porque assim, né, a gente sai daquela coisa, né, da vitimização, olhando só um lado, e tem uma relação que está adoecida também. E claro, eu acho também porque quando a gente tem um trauma, a gente também, como a gente vai repetir um ciclo, a gente também acaba atraindo pessoas que vão ajudar a gente a repetir certos ciclos, né? Sim. E aí quando Isso é papo de quem faz terapia, ó. A gente já conhece. Certíssimo. Adoro. Então, inclusive, tô falando aqui porque meu marido faz terapia. A gente quase se Ótimo. separou uma época porque eu já estava muito cansada, muito irritada com tudo. Eu falei, tudo bem, a gente fica junto, mas se você também resolver se melhorar. E melhorou muito. Eu digo assim, por isso que eu falo, para todo mundo que quiser Tem que continuar, né, fazer. e nem de violência, porque o meu problema nunca foi violência. Não, Mas sim. mas assim, de convivência, de cultura, de aceitação, de entendimento entre os pares, porque todos somos diferentes, né? Então, eu acho que vale muito a pena para todo tipo de pessoa fazer terapia, inclusive para os homens. Porque foi isso, ele não consegue se abrir comigo sobre traumas pessoais dele, do dia a dia dele, do passado, enfim. Mas com psicóloga, né? Com psicólogo ele fica mais aberto. Então, por isso que eu tô brincando, mas eu vou fazer mesmo. Eu vou procurar aqui o link. Vou botar nessa live. Eu também vou, Emanuele. Aí eu vou passando para vocês, eu vou agora fazer. Mas é legal isso que você está falando, né? Que a gente acaba repetindo padrões. E acaba. E a gente mesmo, que a gente que se considera evoluída, que não é nada, né? Mas assim, às vezes vocês não se veem fazendo coisas, nossa, eu tô fazendo igualzinho a minha Eu mãe. falo Nossa, pra né? ela Às o vezes tempo você se. todo, mãe, eu tô igual. Eu critiquei, mas eu tô fazendo igualzinho, né? Então, assim, mas é isso que é bacana, porque assim, esses homens, eles aprenderam a se relacionar só dessa forma. Não foi lhe apresentado outras formas de se relacionar, de negociar conflito, né? Do poder da De negociação, argumentar, né? né? Sim. Até de argumentar, assim, e de falar, ah, tá, mas assim, você não concorda, mas por que você não concorda, né? Então, assim, são coisas, né? Tá nervoso, né? Vai pescar, sei lá, né? Não precisa, né? Então, assim, é um monte de coisa. Você tem que sempre estar com a razão, por que você sempre tem que estar com a razão? Qual o problema de também de escutar o outro lado, né? Então, promover essa flexibilidade no pensar desses homens, né? Mas claro que é um trabalho, gente, não é fácil não, é de formiguinha e é para quem quer, né? Mas eu acho que a experiência em grupo, eu vi na pesquisa, foi muito rica porque eles começam a ouvir os comparsa dele, fala, machão que nem eles, chorar, ele fala, ah, né? Eu fui pesquisando os psicólogos, né, que eram homens também. Daí teve um que falou para mim, Raquel, é muito engraçado, você vê. Porque eles chegam, no primeiro dia, eles chegam assim, enfurecidos. Querendo matar A postura. Eles sentam na cadeira assim, né? Cruzam o braço, o que eu tô fazendo aqui? E não sei o que, né? E começam. Você vai vendo, a partir dos quinto, sexto encontro, o cara já chega lá, e aí? Até abraça a gente, né? Já até abraça. E aí, fulano? Ah, então tá. Então, e assim, e os facilitadores, os psicólogos, né, são dois psicólogos, às vezes nem falam muita coisa, mas é só o estar em grupo, estar ouvindo os outros,
né? Então, assim, essa experiência, é muito rica essa experiência em grupo. Não, realmente. E eu gostaria de pontuar também, né, Emanuele, porque justamente como veio à tona a história de falar sobre violência doméstica, mas do outro lado. Porque nós fazemos sempre constantemente lives com a psicóloga, né, Thalita, e falando sobre violência doméstica, mas voltada à mulher. E num dia de live, nós fizemos com o Nelson a live, e ele ficou assim meio que... Existe violência doméstica também contra homens. Contra homens. Então, começou essa possibilidade, ou seja, tudo que é novo é diferente, né? A gente tem um certo receio e também começa lentamente a manter o contato com o novo, né? Então, ele falou, vocês precisam. E aí ele já procurou, já entrou em contato com a Ângela, já começou a falar também de violência doméstica do outro lado e depois nos indicou você como futura colunista da revista, justamente, e você entrou com a questão desse tema. E quando você falou desse tema, eu falei, sim, é interessante. É interessante porque nós já tínhamos mais ou menos debatido sobre o assunto e a gente via que tinha necessidade de falar sobre esse tema. Então, eu acho super interessante essa parte também da nossa parte, a abertura que a gente dá para as pessoas e a parte de comunicação. É uma via dupla, né? Você passa a informação e nós acatamos, depois analisamos e a gente vê que realmente é um ponto que deve, né? Que vale a pena ser falado sobre o tema. Então, parabéns você por ter trazido até nós essa informação. E um tema diferente, né? Porque a gente realmente está falando bastante sobre violência doméstica, mais pro lado relacionado da mulher. Exato. E a gente, às vezes até separa, até uma pessoa aqui, acho que é a Alessandra, que falou, que é a Made in Brasil, que falou aqui sobre um caso específico de agressão que ocorreu no município dela, né? E que a polícia veio, a prefeitura, foi uma coisa, um fato muito forte que aconteceu lá na prefeitura dela. E aí eu gosto de salientar que aqui, a gente conversando também com a advogada Carolina Keller, e também com a Thalita, que faz a parte de aconselhamento aqui para o Estado, é sempre bom falar que aqui, normalmente antes de você separar, precisa passar por um psicólogo, né? As duas partes, até para entender se é isso mesmo que se quer. E aí, às vezes, o que acontece é que o homem está muito receoso. Então, por isso que você falou sobre o grupo, é interessante porque tem essa possibilidade de você não se sentir sozinho, do homem não se sentir sozinho, né? Sim. E ali naquele tratamento E tem até um comentário aqui falando, achei bacana, a criminalidade só não resolve, muitos são problemas clínicos, e sim, né? Porque imagina, esse homem, né, que a mulher faz lá, registra Maria da Penha, né, lá no Brasil que eu tô falando, daí ele fica enfurecido, né, daí assim, aquela revolta só aumenta por conta da criminalização, só aumenta, né, e o espaço de grupo vai na contramão disso, né, tá bom, você tá aqui, vamos ouvir você agora, mas ó, deixando bem claro, o objetivo do grupo é ele tomar consciência do ato de violência. Claro. Não tira dele a responsabilidade. De momento algum vai tirar dele a responsabilidade de você cometeu um ato de violência. Sim, claro. Né? Independente de você ter apanhado do seu pai e tal, da sua história, isso é crime. Né? Claro. Mas aí, concomitante a isso, você vai trabalhando as outras questões dele. Os porquês para que ele não repita, né? Porque eu acho que se você só finaliza e você não mostra o porquê e um caminho, né, para a pessoa seguir, se libertando também dos próprios traumas e falando um pouquinho sobre os problemas dele, eu acho que também vai voltar a acontecer, né? Eu posso, uma mulher hoje vai denunciar, amanhã outra vai denunciar, porque aí se separa de uma, vai para outra. Então, mas olha que bacana isso, porque assim, a gente quebra um ciclo, né? A gente quebra uma cadeia. Porque assim, ele só aprendeu a se relacionar, nunca parou para pensar nisso. Os que se propõem a melhorar, mas assim, a gente vai quebrando aquilo, né? Vai quebrando aquilo, a gente pode restabelecer assim, a saúde mental dessas crianças, então, dos filhos, né? Então, olha que trabalho bonito. Sim. Né? Com certeza.
interessante, sobretudo, dissertar. né? Porque tudo que é baseado na ciência são fatos, né, científicos, então é interessante porque é uma análise profunda do ser humano. E, além disso, os casos que chegam, eles são separados, né? O estudo não tinha como um todo mundo junto. Eles eram segmentados, cada um na sua categoria, no seu grau de sua violência, né? Sim, Então, aí eles eram o analisados. judiciário que faz isso. Exato, deles eram individualmente, no caso, não era um todo, todos são iguais porque cometeram uma agressão, mas era no grau da agressão, no caso. Sim, é. É, Judiciário que já faz isso, né? mas- E eu acho que um psicólogo falou isso para mim, eu guardei muito. Ele falou assim: eu gosto do jeito que a lei, que o judiciário funciona, porque depois que esse homem é penalizado, ele tem muito trabalho. Ele vai pensar duas vezes antes de querer bater de novo. é, Porque ele tem que comparecer no fórum, ele tem que comparecer nos grupos, dá trabalho, mexeu todo com a estrutura dele. E isso é uma forma de correção, né? Dá trabalho. Ele falou assim: eu acho bonito o jeito, eu lembro que a lei funciona, porque ele tem que fazer um monte de coisa, tem que comparecer, tem que não sei o quê, ele vai pensar antes. Aqui também, pelo que eu entendi quando a Thalita, né, da fala da Thalita Widman, aqui também, se você comete agressão e a mulher chega, porque o problema é que demora-se muito para que a mulher realmente entenda aquilo como agressão, né, ou emocional ou física, para que ela denuncie. E aí, por isso que às vezes não é possível, a mulher não chega nem a denunciar, às vezes ela só se separa e aí ele vai continuar no mesmo ciclo. Mas quando você denuncia, tem também todo um trabalho, porque ele precisa, ela e ele precisam ir para terapia e fazer tudo o que pode fazer para verificar, até porque tem crianças, e aqui se dá muito valor também a como essas crianças vão crescer, né? Se essas crianças vão poder ter contato com o pai, então para ter contato com o pai precisa ter um tratamento adequado, né? Então eu acho que Olha, é bem bacana. Mas a questão não, mas pelo que eu entendi, é individual, né? Mas a questão do grupo é interessante porque eu acho que é muito mais fácil a gente se abrir quando a gente entende que outras pessoas também estão se abrindo, quando a gente não se põe na situação sozinho, né? sim. Principalmente para homens, que são pessoas, são assim, normalmente com personalidades mais fortes, são mais difíceis de incorporar uma informação, digamos assim, né? Então, eu acho que quando você fala sobre grupo, é muito, muito, muito interessante. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Raquel, por essa entrevista, Eu por que você ter agradeço. aguardado a gente, Ah, imagina. elas- todas essas intempéries que aconteceram hoje. E, gente, um pouquinho sobre a fala da Thalita, sobre a pesquisa, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto, vai estar na revista em setembro. Já vou aproveitar aqui para chamar todo mundo que está assistindo a live. Teremos evento de lançamento e Brazilian Day, que vai ser assim, gente, maravilhoso aqui em Zurique. Raquel, você está convidadíssima. Ah, Venha obrigada. participar com a gente. Será Lançamento quando? dia 17 de setembro. A gente sempre faz, Ah, tá. né? O Sebrae, agora a revista também, sempre faz algo dentro do mês da independência do Brasil, até para fazer uma lembrança, né? E juntar com tudo. Então vai ser um Brazilian Day, vai ser um lugar super especial aqui em Zurique. Sara, podemos falar já o local? Como é que... Não, ainda não, porque Gente, ainda semana que é vem Spoiler. segredo, mas o material de publicidade está em produção, então vamos aguardar a equipe da parte, né, do web designer e da publicitária que façam essa produção. E daí na próxima semana nós estaremos começando com a divulgação. Vai ser muito bom, vai ser bom. Nós tivemos bastante tempo para procurar o espaço, né, Emanuele, correr atrás e buscar um local com excelente infraestrutura e super bem centralizado. Mas a gente vai aguardar um pouquinho, porque é bom que a gente jogue tudo isso na mídia junto, né? Porque para o pessoal do gerar Brasil expectativa em vocês. geraram um pouco de expectativa. Mas aí daí nós vamos aproveitar, como a Emanuele já mencionou, fazer o lançamento da terceira edição da revista no molde da repaginada, né, no caso, e vamos ter várias outras atividades nesse dia.
Então, Música, Raquel, dança, comida, Ah, esporte, eu acho que eu vou roupas, sim. alimentos. Gente, é feira, é Messi, tá? Para quem é aqui da parte da parte alemã, né? Da Suíça alemã. Então, é uma Messe, né? Uma grande feira que vai acontecer. Tá muito bacana. A gente está conseguindo fazer uma organização assim muito legal. Então, assim, capoeira, DJ, música ao vivo, olha, dentre outros, feijoada, vai estar um negócio assim bem a interessante. gastronomia não Olha, pode faltar, né? A gastronomia, como linha de olha. frente da nossa cultura, então a gente vai ter bastante no que tange a gastronomia, nós vamos ter bastante ofertas, no caso. Uhum. Então é isso. Tá, só uma ressalva. Pode falar. Um participante falou que eu achei interessante. Da próxima vez, convide um homem para participar da conversa. Seria bom, né? Sim, Fica a ideia, né, pra com gente. certeza. Visões, né, Falar do um tema. pouquinho sobre a parte do homem, né? É. Eu acho que até se vai convidar, a gente tem que convidar um do grupo que você já participa, Ah, tá? Se ele tem interesse de falar como é que foi, né? A reconstrução da vida dele sim, e sim. como ele Pode falar ressocialização, pode falar, sim. ressocialização, É isso, mas então, é isso. depois desse processo que ele passou, né, de reeducação psicológica. Então, acho que seria super interessante. Suíça Gloss, um beijo. Chegou atrasada, vai ficar gravado. E é isso, gente. Gente, a Suíça Gloss também, a gente vai fazer um videozinho amanhã. Acho que a Sara também vai participar para mostrar para vocês. Muitas novidades por aí. Então, muito obrigada a todos que participaram. A gente vai deixar a live aqui gravada. Depois eu vou colocar lá no YouTube, no Facebook também. Colocar para todo lugar. Mandem, gente, para pessoas que vocês conheçam que possam ter passado por alguma coisa. Aconselhem se você está tendo problema aí no seu relacionamento, ao seu marido também procurar ajuda, porque eu acho que quando estamos todos tratados, é um pouco mais fácil da gente sobreviver junto, né? Principalmente numa cultura diferente, num país diferente. Então, vale a pena. E quem quiser, Pode falar. e quem quiser também tiver dúvidas, quiser mandar no meu direct, que tá meu endereço no Instagram, tá? Estou à disposição, estou aberta para a gente conversar, ou dúvidas, enfim, tá? Só Vou mandar um deixar direct para marcado aqui mim. na live também, para que aí você já entre em contato diretamente com a Raquel. Sim. Raquel, pode falar, fazer as considerações finais, agradecer, fica à vontade. Eu gostaria sim de agradecer ao Nelson, justamente, que foi o Nelson que fez essa ponte entre o primeiro contato que eu tive com a Raquel, né? Foi por intermédio do Nelson. Então, a gente sempre fica assim, muito grata quando as pessoas que já está no nosso grupo, que indica outra pessoa, outro profissional que possa trazer informações valiosas para a comunidade brasileira. Então, esse vai o meu agradecimento a ele, e em breve a gente vai estar comemorando o Dia das Mães, então um abraço forte para todas as mães, né? A gente tinha pensado em fazer uma mesa redonda, mas todas as mulheres já estavam compromissadas no domingo, então a gente vai fazer posteriormente, na próxima semana, até o fim do mês de maio, a gente faz uma live especial também em comemoração ao Dia das Mães, né? Então é isso. Obrigada, Raquel. E Eu que obrigada a agradeço. todos que acompanharam a gente do começo. Teve alguns percalços, né? Mas isso faz parte. Com certeza. Afinal, todos tivemos um pouco de paciência e tudo deu certo. Com certeza. Tá certo. Obrigada. Raquel. Não, né, assim, agradeço vocês duas, né, pela abertura, né, a uma pessoa nova aí no grupo, na revista, né. Espero que desfrutamos de bons momentos, né, compartilhemos, né, informações, essa troca eu acho muito rica da comunidade brasileira, a gente se conhecendo, né, e trocando experiências. Agradeço ao Nelson também, o Nelson é uma graça, né, um abração para Excelência ele, no que fez essa atendimento. ponte. Coraçãozinho pro Agradeço a Ângela também, né, foi tudo começou com ela, porque eu estou no Espaço Internacional da Mulher, então muito obrigada, A Ângela, Ângela também, também é né. super ponte da gente. Exato. Sim, então, conectada, né, com todos aí. E estou assim à disposição, tem o meu endereço, né? @RaquelPsi pelo mundo, e tem, né, na arte de vocês, né? Para a gente estar conversando, né? Dúvidas, enfim.
estamos aí. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel, Sara. Obrigada a todos que tiveram um pouquinho de paciência com a gente. Depois desses percalços, a gente conseguiu fazer. O tema é super interessante. A live vai ficar gravada, então vocês podem acompanhar um pouquinho. Eu vou botar aqui na legenda o contato também da Raquel. E aí, se vocês precisarem entrar em contato com ela, como ela já disse, podem ficar à vontade. E achando, eu vou depois inserir no comentário um link aí, se existe grupo aqui na Isso. Suíça e Alemanha. Vamos juntas, Quem sabe a gente faz um aí, ó. Exatamente, exatamente. É? Com certeza, é uma ótima. Então é isso, gente. Um beijo grande, uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.